mão? Tá me agredindo. Você tá me agredindo. Olha isso, meu filho tá tirando a vez de uma criança normal. Eu não falo mais com a senhora. Pode. Eu não falo mais com a senhora. Pode. Polícia Militar dentro da CDPI e a médica diz que não vai vir, não. Empurrou meu celular, me agrediu, me deu um tapa gravado. Tá me agredindo. Você tá me agredindo. Isso tudo na frente do meu filho. E a Polícia Militar tá lá dentro, porque ela diz que não vai vir. Tem tudo, inclusive um coronel médico, funcionário do CDPI, que veio me intimidar, por eu ser inferior hierárquica dele. Agora vai. Meu filho tá aqui em jejum, na CDPI daqui da Barra, eles não querem fazer o exame. Eles não querem ser Eu não falo mais com a senhora. Imagine o seguinte cenário. Uma mãe fazendo um exame de rotina e simplesmente a médica não querer atender pelo simples fato. Ele não é normal. Olha que absurdo. Estou aqui com a Sargenta Lousada, que passou por essa situação, junto com o Julian. Você acha que isso é justo? Sargenta, fica à vontade. Prazer. Prazer. Seja muito Sargento bem-vindo. Lousada. Tudo bem, boa tarde. Gente, me explique mais sobre essa situação. Como é que foi? O meu filho, ele tem um diagnóstico de paralisia cerebral. Nós fomos fazer um exame no CDPI, dentro do Barra Shopping, de ressonância de crânio. E chegamos lá, a anestesista e uma funcionária do CDPI já chegou nos abordando, falou de um suposto atraso. E eu deixei bem claro que, não, se não puder fazer, tudo bem, a gente marca de novo. A funcionária do CDPI disse que tinha um outro horário logo depois, se eu queria aguardar. Meu filho já estava em jejum, já estava todo o preparo feito para o exame, eu preferi aguardar. Nesse momento, a médica começou a se descontrolar. Queria que eu apresentasse provas que ele estava em jejum, coisa que totalmente desnecessária, já que nós, responsáveis pela pessoa que vai fazer o exame, a gente assina um termo de responsabilidade. Começou a pedir que eu apresentasse a marcação do exame e começou a criar vários empecilhos para fazer a ressonância de crânio. E uma das falas dela foi, mas ele dá mais trabalho. Diretamente relacionado ao diagnóstico dele. Falei com ela que é óbvio, pela complexidade diagnóstica, ele daria mais trabalho. E ela começou a se descontrolar, totalmente deselegante, totalmente grosseira. Chegou um ponto que meu marido falou, olha, sim, sim, não, não. Ou a senhora vai atender ou não vai. Senão, a gente não tem, eu não falo mais com a senhora. E ela esboçou dar um tapa no braço dele. Nesse momento, eu percebi que eu tinha que pegar o celular e gravar, porque eu estava vendo que a relação ali estava extrapolando. Comecei a gravar. Uma das falas dela também foi que, o tempo que eu tô aqui, eu tô deixando de atender uma criança normal. Foi aí que eu já, porque, assim, é um termo muito capacitista, não só esse, como a situação dele dar mais trabalho. São termos capacitistas, né? E eu comecei a gravar, e nisso ela, mais descontrolada do que nunca, foi tentar pegar o meu celular e me agrediu, me deu um tapa. Aparece, inclusive, meu marido, não agride a minha esposa, não. E logo depois eu dei voz de prisão a ela, porque o artigo 301 do Código Penal é claro, qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Mas no caso de agentes públicos e policiais, nós somos obrigados a dar voz de prisão em flagrante delito. Ela entrou com mais uma funcionária para uma sala bem no interior, que não dá acesso ao público, eu liguei o 90. A guarnição chegou. Chegou um cabo e um soldado. E, em momento algum, me identifiquei como policial militar. Dei voz de prisão porque artigo 301 é claro, qualquer pessoa pode dar voz de prisão. Eu não precisaria me identificar como policial militar para dar voz de prisão. E o cabo e soldado, a funcionária veio e falou, olha, ela está te chamando lá dentro. O cabo foi. Nisso que ele volta, eu já vi que ele volta postura coagida, e ele disse que o advogado da empresa falou, por telefone, que se ele conduzisse ia ser abuso de autoridade, ia colocar ele no abuso de autoridade. E ele falou que tinha um coronel da Polícia Militar lá dentro. Eu já estranhei. Daqui a pouco me sai um senhor com um jaleco do CDPI, o sargento, já me chamando de sargento. Aí ele, eu sou coronel da polícia. Aí eu falei, a sua funcional? Que é você falar, tem que ter identidade, né?
E aí parece até que eu cometi um desrespeito muito grande, que ele ficou muito alterado. Ele falou que, ó, eu sou coronel da Polícia Militar, você é sargento e ela não vai pra delegacia. Eu falei, eu estou avisando o senhor que ela vai. Aí ele, não, porque já viu o corpinho dela, o máximo que ela deve ter dado é um tapinha. Querendo amenizar a situação. Querendo amenizar. Coronel da Polícia Militar. E usando claramente a superioridade hierárquica dele. Ele veio tentar me coagir. Ah, eu sou coronel da polícia, ela é sargento, eu vou lá, vou dar uma carteirada. E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Eu falei, não interessa se o tapa é leve, médio, grave. Interessa o dolo da agressão. E houve, ela me agrediu. E ela vai para a delegacia, sim. Ele, não, eu estou afirmando que ela não vai. Ela vai, e se o senhor continuar assim, o senhor também vai. Aí ele começou a falar aí, falou que, um corpinho, um tapinha. Aí é aquela situação, né? Eu tô ali com meu filho numa cadeira, meu filho com deficiência. O meu filho já estava muito alterado, porque ele viu a agressão, ele viu a discussão, ele viu toda a nossa dignidade humana ser desrespeitada. A minha, a do meu filho e a do meu marido. E começou a desregular ali, ele em jejum. É aquela situação, se fosse... É aquela coisa, numa situação dessa de vulnerabilidade, né, eles se aproveitam dessa situação e ele falou, mas você não é você que está necessitando? Eu falei, não, coronel, o que eu estou necessitando é que o artigo 5º da Constituição seja cumprido. O respeito à minha dignidade humana, do meu marido e do meu filho. E não está sendo. E eu vou repetir para o senhor, ela vai para a delegacia sim. Porque eu dei voz de prisão, a ocorrência é minha e a Polícia Militar está aqui só para fazer a condução. Você querendo do certo e o cara querendo coagir só pela superioridade dele. Isso aí, usando. É. E aí começou, só que realmente ele conseguiu o intuito dele, porque o cabo e o soldado... Não, porque... é uma médica e um coronel. Eu falei, cabo, a sua bússola moral tem que ser o seguinte... Se fosse uma situação de uma pessoa em situação de rua, dando um tapa numa médica, ela não ia ser conduzida? Com certeza. Por que uma médica e um coronel não... Porque, no caso, a médica não pode? Porque ela é a médica e porque tem um coronel da PM por trás? Isso não existe. A lei é igual para todos. Independente da classe social, independente de tudo. Aí eu vi que ele, será que não tem que esperar ela atender? Não tem que esperar ela atender, porque aqui não tem um procedimento inócuo à vida. Isso aqui não é uma emergência hospitalar. Ela não está em meio a uma cirurgia, ela não está atendendo alguém na iminência de risco de vida. Aqui é só um local, uma unidade para exames médicos de diagnóstico. É diferente. Ela pode ser conduzida, sim. E eu vi que ele vou acionar a supervisão de graduado. É engraçado, você tem que convencer a pessoa a fazer o certo. Não, e você tem que lutar pelo seu direito. É direito. O meu filho tem um estatuto da pessoa com deficiência que, de todas as formas, dá direito a ele acesso à saúde. Não interessa se ele tem paralisia cerebral, se ele é um autista em situação desregulado ou se ele é uma pessoa tetraplégica de 100 quilos. Não interessa a complexidade, o trabalho que vai dar a complexidade devido à deficiência ou devido à situação física da pessoa. Eles têm que atender. A gente não pode permitir que haja essa discriminação. Não existe. O acesso à saúde é igual para todos. E o cabo chamou a supervisão de graduado. Novamente foi chamado lá dentro. E nisso apareceu o advogado da empresa. Apareceu no local. O advogado da empresa, a mesma situação. Vou colocar no abuso de autoridade. Ele não é autoridade policial para poder capitular a tipicidade do fato, ele não é nada. Não obstante, ele ainda falou assim, não, qualquer coisa você escolhe um depoimento dela aqui. Não existe isso. Tem que ser na distrital, na delegacia. E continuou essa situação. Meu filho foi revitimizado porque uma criança com deficiência, em jejum, desde a situação da chegada da primeira guarnição, 4 horas se passaram e nada de ir à delegacia. Eu queria abrir só um parêntese, né, em relação à situação que ela narrou agora em relação ao nosso filho, porque é constitucional, né? A Constituição, no artigo 227, diz: cuidar da criança e do adolescente é um dever de todos. E uma criança ali naquele cenário, naquele ambiente, onde a mãe foi agredida, a criança está em jejum,
toda essa procrastinação e tráfico de influência por parte de um coronel para não se conduzir uma médica que cometeu um ato criminoso. Estava porque presa. ela agrediu a minha esposa, estava em flagrante delito, como configura o artigo 301 do Código Penal, do Código do Processo Penal, e no 302 também. Ela deveria ser conduzida, sim, para a delegacia, não deveria sequer ter tido essa discussão lá, se conduz ou não conduz, até porque na nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Não interessa se ela é médica, se ela é engenheira, se ela é motorista de ônibus, se ela é carteira, qual a profissão dela, não interessa. A partir do momento que você pratica um ato criminoso e você recebe voz de prisão pelo aquele ato, você tem que ser conduzido à autoridade policial. Então, ele tentou procrastinar e, dentro daquele contexto ali, por parte da empresa, não houve nenhuma aquiescência em relação a uma criança que estava ali com fome, irritada, com sede, e precisava realmente ser feito aquele procedimento ali, aquele exame. Ninguém levou em conta. E ninguém levou. O meu filho... todo mundo viu. Minha esposa e eu sermos ignorados por todo o ambiente ali, por todos os colaboradores do CDPI, tudo bem. Somos 2 adultos. Agora, você ignorar uma criança em meio a tudo isso... Ninguém chegou, mãezinha, paizinho, vem aqui, traz o garoto aqui, vê se ele quer um iogurte, vê se ele quer um biscoito, ele está em jejum, fica aqui com ele no ar-condicionado, traz ele para cá, olha, vocês estão precisando de alguma coisa. Porque a prática cometida pela médica, depois pesquisando na internet, você vê que é uma prática reiterada. Porque tem denúncia lá de outros clientes que foram atendidos na mesma unidade, não pela médica, mas pelo doutor Calçada, que é o coronel PM, Calçada, da Polícia Militar. Que interviu na ocorrência ali, intimidando as guarnições, se identificando como coronel, que ele justamente mães neurotípicas, dizendo que houve um tratamento totalmente grosseiro e desrespeitoso para com elas. Então é recorrente isso. Inclusive, num relato, num Reclame Aqui, uma mãe ele diz que é coronel PM. Se ele está acostumado a lidar com soldados, com os cabos e sargentos, ele tem que deixar isso de lado, porque aqui o que prevalece é o humano, é o ser humano que está aqui para ser atendido. Não existe patente. Existem seres humanos para ser atendido. Então, assim, eu deixo aqui, friso, essa questão da falta de acolhimento, de empatia em relação ao nosso filho, ao cuidado com o nosso filho. E aí chegou, não resolvemos ali, continuou, e veio a supervisão de oficial. O tenente Bruno, né, um tenente de carreira, que é o A, muito bem instruído juridicamente, muito bem capacitado profissionalmente. Só relembrando, antes da supervisão de oficial chegar, né, que já era foi a terceira viatura, quando chegou a supervisão de graduado, 2 subtenentes. E a mesma inércia. Não vamos conduzir. É um coronel, é uma médica. Inclusive, eles foram persuadidos pelo advogado do CDPI, como quem diz assim, se vocês conduzirem ela, vocês vão responder por tráfico de influência. Por abuso de autoridade. Por abuso de autoridade, perdão. Se vocês conduzirem a médica, os senhores vão responder por abuso de autoridade. Em ato contínuo, eu interferi. Falei, não, olha só, o senhor não é delegado de polícia, para qualificar abuso de autoridade. Ela está em flagrante delito e ela tem que ser conduzida, sim. Porque se ela não for conduzida por eles, quem vai responder criminalmente são eles, mas por prevaricação. E eles, como é que ficaram? Eu tive que voltar a falar. E aí o subtenente falou, olha, essa situação também fugiu do meu controle. Eu vou acionar a supervisão de oficial. E aí acionou a terceira viatura, supervisão de oficial, compareceu ao local, o tenente Bruno. É um policial extremamente preparado ali. Você vê que ele tem uma experiência profissional ali, porque o que ele levou em conta ali foi o protocolo a ser seguido. Olha, não me interessa aqui qual a profissão de A, a profissão de B. Não me interessa se ele é coronel, se ele é médico, se é juiz, desembargador. A colega de trabalho dele cometeu um ato criminoso e ela vai ser conduzida. E aí o advogado da médica e do CDPI, essa discussão aí até chegar à terceira viatura demorou umas 3 horas e meia. Que isso. E o meu filho lá, sem comer, então, sem beber, nada. De pegar as imagens da agressão
e fazer uma edição no celular. E aí o médico veio com essas imagens. A imagem da agressão interna, das câmeras internas, para mostrar pro oficial ali, olha, foi só um tapinha. Foi só um tapinha. Não tem necessidade disso. E aí o tenente, com total isonomia, total preparo, Profissionalismo. ele observou as imagens. Não, ela foi agredida. Ela está em flagrante Mesmo com delito. toda a tentativa de maquiar, não tinha que maquiar. Ela Agrediu. recebeu voz de prisão. A ocorrência da lousada e a nós só cabe conduzir. E ela vai ser conduzida. E aí, finalmente, aí por Não, último... o advogado falou, quando ele viu que não tinha mais jeito, que ia ser conduzido, ele, então eu vou chamar a imprensa para os policiais. Tipo, ameaçando chamar a imprensa para intimidar os policiais. E, assim, um fato, assim, que eu... bem, assim, no meu ver, grave nessa situação toda... é que, vamos colocar, 6 policiais, 3 viaturas, 6 fuzis dentro do Barra Shopping. Dentro do Barra Shopping? Dentro do Barra Shopping. E, assim, deslocou pela interferência, que, ao meu ver, é totalmente criminosa. Interferência de um coronel da polícia tentando coagir a guarnição policial a prevaricar. Tirou mais 2 viaturas das ruas. Viaturas essas que poderiam estar atendendo pessoas, combatendo a criminalidade... e foram deslocadas justamente porque um coronel da Polícia Militar tentou coagir a guarnição ali. E, primeiramente, me coagir, né? Só que, por mim, ele, em nada, na minha opinião, a mesma coisa, porque ali eu estou como garantidora dos direitos do meu filho. E uma das coisas que eu também falei com um policial foi, e se eu tivesse agredido a médica? Seria uma outra história, né? Porque, assim, você ser agredida na frente de um filho, você tem que ter a cabeça muito no lugar. Como eu tive, né? Mesmo porque eu trabalho há 20 anos na Polícia Militar, então já tem aquela coisa, aquele preparo psicológico. Mas se eu tivesse agredido a médica, aí não iria me conduzir, porque eu sou policial militar? É bem complicado, né? E a gente chegou, conduziu, não adianta, foi médico, foi coronel, foi a médica, a doutora Bianca, coronel Calçada, todos para a delegacia, como manda a lei. Só que, assim, esse caso, ao meu ver, o mais absurdo foi a interferência do coronel. Eu fiz uma parte dentro da Polícia Militar, relatando todos os fatos. Eu espero que a nossa corregedoria possa apurar, porque isso aí é inadmissível. E esse relato que meu marido falou no Reclame Aqui, né, que teve de uma outra mãe de um menino autista, exatamente a mesma coisa que a médica Bianca fez comigo no início. Mas foi o coronel Calçada que atendeu esse caso. Começou a perguntar se fez preparo, começou a ser grosso com ela... falou, inclusive, que você tem que conter seu filho a todo custo. A todo custo. A todo custo. E é uma criança autista, todo mundo sabe, mães, pais de autistas, que os autistas se desregulam, principalmente quando tem quebra de rotina. Pelo que eu vejo ali, é uma conduta reiterada que eles fazem de tudo para não atender quando se trata de pessoa com deficiência. Imagina quantas pessoas já passaram ali. Isso porque teve uma única denúncia. Uma denúncia, mas quantos mais? E, assim, tem que ser muito bem apurado, porque quando se fala que é um policial militar fazendo isso, e ele é coronel de polícia, é policial militar, a gente tem um regulamento disciplinar, que a gente está sujeito a ele. E ele, não, por ser coronel ou não, independente de ser coronel ou não, ele está sujeito também. E ser coronel da Polícia Militar não é um salvo-conduto para você fazer o que quer. Porque está muito pelo contrário. Que o status social é como se fosse acima da lei. Exatamente. Porque quer dizer que quando envolve uma médica, quando envolve um coronel, aí não pode conduzir. Mas se for uma pessoa analfabeta, aí pode. Não existe isso. A lei é igual para todos. É constitucional, né? Artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, né? Independente da profissão, da classe social. E ali você, visivelmente, uma conduta inadequada por parte de um coronel da Polícia Militar que interferiu diretamente no trabalho policial ali, de conduzir a autora do fato criminoso, né? Da agressão. E, por interferência dele, tiveram que ser deslocadas mais 2 viaturas, mais 4 policiais, que, como ela falou, poderiam estar policiando as ruas, atendendo outras ocorrências, mas estavam ali para se garantir a lei, porque a partir do momento que ela recebe voz de prisão, ela tem que ser conduzida,
E o coronel interferiu para que ela não fosse conduzida e, através dessa interferência, teve que se deslocar mais 2 viaturas para poder se cumprir a lei. Então, você vê a falta de isonomia e que as autoridades aí, né? Ela fez a participação dos fatos na unidade dela. Eu também vou procurar a Corregedoria Geral da Polícia Militar para informar os fatos, porque eu acredito que tem que ser aberto um procedimento apuratório, até mesmo para checar as filmagens das câmeras corporais do agente, porque não há sombra de dúvida que ele influenciou diretamente os agentes lá dentro em conversas reservadas pelo fato dele ter uma carta patente de ser oficial da Polícia Militar. E eu vou além, se vocês quiserem falar com as pessoas que já passaram pela situação nesse mesmo lugar, já deixa um aviso você é mãe atípica, se você tem um filho com deficiência, se você foi mal atendido no CDPI da Barra da Tijuca, dentro do Barra Shopping, principalmente por esse doutor Calçada, que é coronel da polícia, e ele é o responsável. A anestesista que me agrediu é a doutora Bianca. Vai ter imagem dela aqui, que a gente vai colocar a imagem dela aqui para, se caso ela ou então o médico, o doutor Calçada, foi desumano no atendimento, usou de abuso de autoridade, denuncie. Porque essa mãe autista, ela denunciou. Se não fosse ela, talvez eu não saberia que os profissionais do CDPI da Barra da Tijuca têm esse tipo de conduta. Então seria a primeira vez eu ia ser a primeira a denunciar, mas quando já tem uma outra, inclusive no meu procedimento administrativo dentro do meu batalhão, eu coloquei essa reclamação. Muitas vezes a mãe com filho com deficiência, ela fica naquela... mas nunca deve ser só comigo. Não é. Quem faz com um, faz com todos. Você vê que já é uma prática reiterada ali dos profissionais que prestam esse serviço ali dentro dessa clínica de imagem. E, inclusive, é uma questão de desumanidade. Você tratar com diferença, porque vai dar mais trabalho. Porque, visivelmente, a médica ficou irritada quando a profissional disponibilizou um novo horário para o meu filho. O descontentamento dela de ter que atender o meu filho. Não, e ela esverbalizou isso. Ele dá mais trabalho. E detalhe, o procedimento que ela ia fazer ali, além do exame que é pago pro CDPI, nós iríamos pagar uma quantia vultuosa para ela fazer o procedimento. Ainda é pago. A gente paga para ser desrespeitado. Ela receberia R$1.000 para fazer a sedação do meu filho, em espécie. Então, ela receberia, além da gente estar pagando o exame para o CDPI, ela receberia em espécie R$1.000 para estar fazendo a sedação do meu filho. E, visivelmente, a atitude dela deixa claro que é o seguinte: não, eu não quero ter trabalho. Criança neurotípica eu não quero atender. Então, ela procrastinou, ela foi grossa, ela agrediu. Esposa, e não houve nenhum acolhimento por parte Até agora, o CDPI não houve nada. O CDPI não entrou em contato, nada. E a gente está falando de uma criança atípica, típica, neurotípica ou não, a gente está falando de uma criança, uma criança em jejum, uma criança que foi para uma clínica fazer um exame, e eles têm lá no hall um café, Nescau, biscoito. Eu não vou levantar para ir lá pegar biscoito. Eu acho que eles tinham que chegar, olha, o garoto está com fome, independente do que aconteceu aqui, essa agressão com a médica, essa divergência entre vocês do atendimento, essa agressão, vamos ver ele aqui, peraí, o que ele está precisando? E outros clientes, vamos remarcar. Tinham clientes ali que, inclusive, filmaram. Eu até peço que... porque eu não tive a situação no momento de ali fazer contato, mas outros clientes gravaram, acharam um absurdo tudo isso. Foi uma situação que chamou muita atenção, porque 6 policiais dentro de um Barra Shopping armados chama atenção. E, assim, eu vou continuar, né? O certo, a delegacia fez o RO, tem que encaminhar para o juizado especial criminal. A delegacia ali, né? O agente, ele fez o termo circunstanciado, ele colheu o depoimento da minha esposa, colheu o depoimento da doutora Bianca. Do coronel Calçada. O coronel Calçada compareceu ao local e deu o depoimento dele também, porque como ele interferiu na ocorrência lá dentro do centro de imagem, ele compareceu na delegacia para depor, para como quem diz assim, olha, vou participar, porque como eu já interferi lá, eu tenho que vir em sede policial também para poder fazer parte ali do termo. E agora a gente vai fazer uma diligência na delegacia, né? E como é que foi esse impasse? Ele ficou num grande impasse. E como é que foi essa condução de chegar, de fato, e conseguir ir para a delegacia? Graças ao Tenente Bruno. O Tenente Bruno não se intimidou
E no final, além dele, as mesmas ameaças de parte de advogado, abuso de autoridade. O coronel tentou chamar ele lá dentro para conversar. Ele falou: não, conversa houve aqui uma fora. tentativa. Houve. Porque quantas vezes ele deve ter feito isso e deu certo, né? Eu agradeço muito assim, né? Porque nessa que a terceira viatura estava se deslocando para lá, né? Supervisão de oficial. Eu sou operador de direito, a minha esposa também é operadora de direito. Só que quando é com a gente é diferente. Quando você está como vítima ali e você vê o seu filho naquela situação, você perde o foco, perde o raciocínio, perde tudo. Quer resolver logo. Porque você tem que dar atenção pro teu filho, tem que dar atenção pra tua esposa tem que dar atenção pro marido. Vocês têm que ter o autocontrole também para não trocar de lugar com o criminoso. A realidade é essa. Ainda tem isso. Nesse caso, é Não criminosa. trocar, porque, assim, imagina, você tá com teu filho para fazer um exame, aí o médico vai dar um tiro no teu braço. Você tá com teu filho para fazer um exame, aí o médico vai lá dar um tapa no seu braço, dá um tapa na tua cabeça. Não, com que autoridade é essa chegar a dar um tapa? E aí você ter o Isso aí. autocontrole de não revidar a agressão na frente de uma criança. Ela teve esse autocontrole. De mostrar exemplo ainda. Mostrar exemplo de não... Mas é humilhante. Você ser agredido na frente de um filho não é fácil, Eu não. agradeço muito ao doutor Pedro, criminalista, grande amigo, que eu, num momento ali que eu estava perdendo as forças já de ficar tentando fazer com que isso fosse cumprido a lei, eu liguei pro doutor Pedro, olha, você está aqui por perto, você tem como me ajudar aqui? E ele se deslocou lá pro Barra Shopping e ombreou junto conosco para que fosse feito certo. Que o certo é ser feita a condução da médica até a autoridade policial. E aí o doutor Pedro junto conosco e a gente ali argumentando dentro dos dispositivos legais, dentro da lei, dentro do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, dentro do Código do Processo Penal, o artigo 301, que fala da prisão em flagrante, da tipificação, da questão dela estar em flagrante real, flagrante próprio ali do crime. E quando o advogado da empresa tentou desconstruir a prisão a condução, a prisão em flagrante e a condução da médica, mostrando a imagem do acontecimento, querendo minimizar, o tenente Bruno visualizou no celular dele e falou: não, houve agressão aqui. É agressão, Isso aqui não tem o que prova falar. justamente o que eles, o flagrante feito pela vítima e vítima policial. Então, no dever legal, ela deu ordem de prisão, ela tem que ser conduzida. Então, eu agradeço muito ao doutor Bruno e graças aí a essa supervisão de oficial, a esse policial preparado que tem aqui no 31º Batalhão, ao doutor Bruno também, que foi o nosso socorro lá no momento, a gente conseguiu aí que essa médica fosse conduzida para a autoridade policial junto com o coronel Calçada, que interferiu diretamente na ocorrência, fazendo que fosse preciso ser deslocado 3 viaturas, 6 policiais para fazer a condução de uma médica para a delegacia para ser ouvida ali dentro de um termo circunstanciado por uma agressão que ela cometeu contra a minha E um esposa. recado que eu falo para os policiais, principalmente os recém-formados, né? Que nós não podemos, em momento algum, eu tenho 20 anos de polícia, sempre trabalhei nas ruas, e a gente não pode tratar diferente. Não interessa se eu estou na Barra da Tijuca, se eu estou atendendo uma ocorrência lá em Ramos. Tem que tratar todos têm direito à dignidade humana. Todos têm direito a um tratamento igualitário. Eu entendo ali, estou claro, né, que o cabo em questão, ele quase prevaricou, quer dizer, ele ia responder por um crime, porque ele se sentiu coagido. Né? Chegou uma hora que ele ficou: mas tem um coronel, tem uma médica, sargento. Eu só sou um mediador de conflitos. Eu falei: não, você não é um mediador de conflitos, você é um policial militar. Você tem que cumprir a lei. Só que a bússola moral do policial se fosse, a ocorrência com um coronel e uma médica, mas se fosse uma pessoa em situação de rua, como é que eu ia agir? Se o agressor fosse uma pessoa em situação de rua, eu já não estaria conduzindo? Então tem que conduzir. O policial militar ele não pode tratar de forma desigual por causa da classe social, por nada. Todos são iguais perante a lei. Independente, ele se sentiu coagido, que ele levasse. Porque o que eu deixei bem claro, quando o coronel começou a falar comigo, eu falei: o senhor não vai me coagir. Porque ele já veio: sargento não, eu aqui sou a vítima, o senhor não vai me coagir. Aí ele começou a falar: não, porque querendo diminuir a agressão,
foi bem enfático dizendo, ela não vai para a delegacia. Eu falei, ela vai. E dependendo de como for conduzido daqui em diante, o senhor também vai. Porque não existe isso. É o que eu falo. Eu sou coronel da polícia, então posso fazer tudo? Não. Eu sou sargento da polícia. Eu não posso. Eu tenho leis a cumprir. E mais do que um cidadão comum, eu tenho mais obrigações ainda, que eu tenho um regulamento da Polícia Militar. Pra tu ver o poder, né? Ele tava errando e fazer os outros errarem também. Ele fez com que 3 viaturas da Polícia Militar saíssem nas ruas. Isso é grave. Ainda mais a gente bota aí o déficit de efetivo que a Polícia Militar tem, o alto índice de criminalidade que o Estado do Rio de Janeiro tem. Aí você, um coronel da Polícia Militar, tentando coagir uma guarnição a prevaricar, me tira 6 policiais da rua. Imagina quanta coisa aconteceu por falta do policial estar na rua. E quantas vezes ele já fez isso? Putz, né? Tem Porque isso, no né? Reclame Aqui só tem mais uma mãe de autista. Ou seja, o público vulnerável lá, que eles fazem, é justamente a pessoa com deficiência. Porque vai dar trabalho, então eu não quero atender. Eu vou escolher. O médico não pode. Eu não posso escolher quem ligar o 90, quem que eu vou atender. Não, ligou o 90, eu tô atendendo. A médica também, ela não pode escolher. Não, peraí, esse aqui não tem deficiência, eu vou atender. Isso é muito longe, esse tem deficiência, eu não quero atender não, porque vai me dar trabalho. Como ela falou, ele dá mais trabalho. Ela não precisa nem me falar isso. Meu filho tem 7 anos, 7 anos nós cuidamos dele. Nós sabemos que a complexidade é maior. Mas isso aí é um assunto que não cabe a ela é isso médica. Aí não exclui ele dos direitos legais que ele tem. Ele não é cidadão de segunda classe porque ele tem uma deficiência. Ele tem o mesmo direito que qualquer pessoa que não tem deficiência tem. E por isso até que eu me formei em Direito. Eu não pretendia, né, fazer faculdade depois dos 40 anos, mas eu fiz justamente por isso. Porque eu não vou admitir nunca que um direito sequer do meu filho seja negligenciado por ele ser pessoa com deficiência. E, infelizmente, isso acontece muito, e muito pior quando é um ambiente hospitalar. Quando a gente está falando de médicos. Médicos que fazem um juramento. Eu fiz um juramento de proteger vidas de pessoas que eu nem sequer conheço, em detrimento da minha própria vida. O médico fez um juramento também de salvar vidas, de atender, de ser humano. E o que eu vi ali, e até hoje vejo, porque o CDPI até o momento não entrou em contato, o meu filho continua sem o exame a qual ele tem o direito e precisa para fazer outros procedimentos médicos. E a gente vê, assim, O que me espantou nessa situação toda foi a falta de sensibilidade dos profissionais que estavam ali. Porque se você para contar, né? Na memória agora, eu buscando na memória, deviam ter em torno ali de no mínimo 7 a 8 funcionários ali, entre triagem, entre a recepcionista, as cadeiras lá. Então, mais ou menos de 8 a 9 funcionários ali presenciaram tudo, visualizaram tudo e não tiveram uma atitude de, poxa, vem cá. Humana, né? Não, a indignação veio de clientes, de pessoas que estavam ali para ser atendidas. E uma coisa que me tocou muito foi uma senhorinha que estava passando no shopping, né? Meu filho já estava umas 2 horas e pouca lá, aguardando para a gente poder encerrar isso, né? Fazer a condução da médica para a delegacia, e meu filho já começou a ficar irritado. Eu peguei ele um pouco no colo. Meu filho já está um pouco pesado, já está com 7 anos. E aí passou uma senhorinha, ela bateu no meu ombro assim: meu filho, você quer ajuda? Tá tudo bem? Você quer ajuda com ele? Aí eu, não, senhora, eu agradeço. Ele tá um pouquinho irritado, eu tô brincando com ele aqui no meu colo um pouco e tal, mas tá tudo bem, eu agradeço a senhora. Deus abençoe a senhora. Então, uma pessoa de fora visualizou ali o meu filho naquela situação toda, no meu colo, e veio me oferecer ajuda. E os profissionais ali tem pessoas que profissionais para lidar com vidas. Tem mães ali, tem tias, tem sobrinha, tem sobrinho, tem pessoas que têm trato com a criança, com o adolescente. E essa falta de sensibilidade, as pessoas ali perderam a sensibilidade para o absurdo. Você vê uma criança em jejum, uma criança passando por tudo isso, e você não acolher falta de humanidade por parte da empresa e dos colaboradores. Porque quando o advogado do CDPI chegou no local, eu pensei assim, ele vai me chamar para conversar, olha, o que aconteceu, me ouvir. O advogado ele tem que defender, mas ele também está representando a empresa. Então, ele tem que ter uma postura ética profissional. E o cliente, né? Vamos falar de relação de consumo. O cliente é a parte hipossuficiente da relação, é a parte frágil.
Então, o cliente chega no estabelecimento comercial privado, está sendo pago ali para ele fazer o exame. A médica ia receber também para fazer o exame, de forma Só particular. tinha só essa médica lá no momento? No caso, eram 2 anestesistas. Era o Coronel Calçada e ela. Isso aí dependia dos dois e os dois com má vontade. Os dois por com má essa- vontade. Então, assim, Não, o Coronel acho que foi ainda mais o agressivo, porque Quando- usar de patente... quando o advogado do CDPI chegou, porque a nossa intenção, eu vou ser sincero, se ela chega lá no momento, a doutora Bianca vem, o advogado vem, olha, desculpa, a doutora Bianca estava exaltada, ela quer pedir desculpa para a senhora. Vamos resolver. O doutor Vamos Calçada resolver. aqui vai atender o seu filho. Doutor Calçada, essa aqui é a Flávia. Vamos atender aqui, a gente vai resolver. Vamos Até chegar para porque o advogado. importante é o filho É o que tá filho, com é uma criança, resolução. a prioridade é a criança. Quando o advogado do CDPI chegou lá, eu pensei assim, pô, agora vai resolver. Não, mas ele já Vai chegou resolver. ameaçando a guarnição. Porque ele já chegou ameaçando a guarnição, botando o dedo na cara, vocês não vão conduzir, que se conduzir vai ser abuso de autoridade, etc, etc. E ignorou totalmente as vítimas. Não, totalmente. e assim, eles falam as coisas na frente do meu filho como se o filho fosse objeto. Meu filho não tá entendendo nada que tá falando. Surreal, uma cadeira... Ignorou a vítima cliente da empresa que ele trabalha. Então, qual a postura que eu imaginei que ele teria? Ele chegaria, olha, tudo bem, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou advogado da empresa e tal, o que aconteceu? Dona Flávia, posso conversar com a senhora? Senhor William, posso conversar com o senhor? O que houve? Vamos conversar aqui, vamos tentar se entender. Nada disso. Ele já chegou na intimidação. E levava os policiais lá para dentro para ser influenciado pelo coronel. Só que a guarnição, né, a terceira que chegou do Tenente Bruno, o cara já sabendo de toda essa situação, ele não entrou lá dentro para conversar com o coronel. E ele falou para o advogado, se alguém quiser conversar comigo, que venha conversar aqui fora. E aí o coronel não saiu. Entendeu? Ainda vou além. Olha o que essa criança absorveu, Saiu. a maneira que ela ficou olhando assim, ué, então eu sou o quê? É, porque assim, Eu ignorava... dou todo esse trabalho pra poder... Como se a cadeira dele impossibilitasse dele de ser visto como uma pessoa. E aí o doutor Pedro Como Gomes, é um né? objeto que tá ali. Aí o meu advogado meio que foi uma bússola moral do advogado do CDPI. Que isso? É. Que Sério? isso? Porque, Não. porque aí o doutor Pedro Gomes... Doutor, o senhor tá aqui intimidando os policiais, falando que eles vão responder por abuso de autoridade. O senhor tá falando que vai chamar a imprensa para querer coagir, dizer que é um absurdo a médica ser conduzida por essa agressão. O senhor está falando aqui que vai fazer, que vai acontecer isso e aquilo. Mas, doutor, o senhor em nenhum momento olhou para a criança que está ali, que precisava fazer esse exame e está passando por toda essa violência aqui. Tá sendo Está revitimizado. sendo revitimizada. Alguém já perguntou, e isso não foi conversado entre eu e o doutor Pedro, nem ela e o doutor Pedro. O cara se colocou no lugar de humano. Ele se assim, colocou pela- no lugar de humano e falou De assim, pai. gente, essa médica tá procrastinando lá dentro não ser conduzida, o coronel tá interferindo também, procrastinando a não condução. E ninguém pensou no na meio criança disso que tudo tá tem aqui. uma criança aqui e vocês já ofereceram água, alguma sem coisa comida, para eles, sem água, nada. comida, alguma coisa? Nada. Tudo Aí- está gravado, gente? Tudo. Ah, Aí ele, meu Deus, poxa, peraí, vê lá se eles querem alguma coisa. Vê lá se eles querem alguma coisa. Aí eu falei, não, quase- agora eu com mais quero de- ir pra delegacia. Com mais de 4 horas já ali nesse impasse. E aí o tenente, não, vai ser conduzido. E aí ela não saiu. O tenente teve que ir lá dentro do estabelecimento buscá-la. Sabe que tá errado. Não saiu. E o pior... Teve que ir lá dentro. No final, a lei já tava assim... O tenente falou, eu vou ter que ir lá? Não, né? Ela vai vir. Aí o advogado... Só que antes, assim que a primeira guarnição chegou, pegou o documento de identificação dela. Pra qualificar, né? E aí, nisso, devolveu ela. No final, já assim, tudo certo para ir, aí o advogado... Olha, ela não vai poder ser conduzida porque ela tá sem documento. Aí eu falei assim... Aí o tenente... O senhor acha que tem algum palhaço aqui? Aí eu falei... Como é que ela tá sem documento? Ô, cabo, como é que você qualificou ela? Com a CNH que ela deu e eu devolvi para ela. Tudo pra poder não levar... Não levar. Tudo para não levar. E, assim, é muito grave uma situação dessa. Pela situação toda. Envolver uma pessoa com deficiência. Tem um coronel da Polícia Militar que coagindo para cometer crime, porque o que ele tentou coagir a todo momento era a guarnição prevaricar. Tanto que eu cheguei para o cabo e falei, como é que você vai explicar isso? A gente leva uma ocorrência para a delegacia, você vai levar a vítima e não vai levar a autora? Você vai falar o quê? Que porque a autora é médica e porque um coronel da Polícia Militar me coagiu?
Não existe isso. Você vai prevaricar, quer dizer, ele ia cometer um crime por medo. E assim, né, o setor, né, da Rádio Patrulha que atendeu a ocorrência, o cabo chegou para mim aqui, faz um favor para mim, anota o WhatsApp aqui do setor, você me dá a narrativa dos teus fatos. Por quê? Que ele queria a narrativa dos meus fatos. Depois que a médica foi conduzida para a delegacia e foi feito o termo circunstanciado lá, ele já não queria mais. Entendeu? Como quem diz assim, ele queria a minha narrativa dos fatos porque eles não iriam conduzi-la à médica. Ele ia fazer o boletim dele ali, que compareceu ao local, etc. E encerrar e ir embora. Só que a partir do momento que depois que ela foi conduzida, eu cheguei pra ele na delegacia e falei, vem cá, vou fazer aqui o que você me pediu. Não precisa mais não, tá tudo bem. Por que não precisa mais? Porque ele vai se basear pelo que foi feito lá, não porque no início local. ele queria que a gente botasse pro WhatsApp dele pra ele nem ter que conduzir nada. No BOPM dele, ele ia botar na cabeça narrativa. dele, na minha interpretação, ele já não... Na cabeça dele era certo que nós não iríamos conduzir ninguém. Não conduzir ninguém pra delegacia. Tanto que chegou um ponto que ele falou assim, você não quer esperar ela atender todo mundo? Aí eu falei, você tá brincando, que eu vou ficar aqui já de manhã, vou ficar até às 6 da noite pro meu filho? Todo mundo conivente com a situação. Todo mundo. E aí, quando chegou a segunda... Falou em um coronel da polícia no meio, parece que todo mundo se acovarda. Quando chegou a segunda viatura, teve uma uma divergência em relação a essa condução, né? No diálogo ali com os dois policiais que chegaram. E aí... chegou ao ponto do sub chegar. Então, se você deu voz de prisão, você conduz. A prisão é tua. Eu falei, é pra eu conduzir? Eu vou lá dentro e pego ela? Só que no Código de Processo Penal, tanto o agente público, o policial, que dá a voz de prisão, quanto o civil, a partir do Código do civil que dá a voz de prisão ali pro momento, a partir do momento que ele aciona a polícia, né, o apoio policial, quem faz a condução são os agentes. Militar. É a polícia militar. Não é quem deu a voz de prisão. Quem faz a condução... Ah, não, a prisão é tua, está Não, tua, a gente mais de 4 horas para um procedimento que até o próprio tenente... O tenente chegou lá e falou, o dever de vocês é conduzir. A ocorrência é da Lousada, porque foi ela que deu voz de prisão, mas a vocês o dever é conduzir, a gente vai conduzir. Então, assim, é uma coisa importante que eu acho que no curso de formação da Polícia Militar, essa questão do direito penal, ela tem que ser um pouco mais explorada por parte dos professores lá que lecionam. Porque o agente, ele vai pra rua, você vê um cabo. O cabo tem 6 anos de serviço no mínimo. No mínimo. E ele ficou inócuo. Sem preparo. A uma situação envolvendo um coronel de polícia. Então, o que tem que deixar claro pros agentes, pra Rádio Patrulha, quem tá fazendo policiamento a pé, seja o que for, até pro policial que tem esse conhecimento. Não interessa quem é, todos são igual perante a lei. Se cometeu um ato criminoso e está em flagrante, tem que ser conduzido. Ponto. Você não pode condicionar uma ocorrência por causa do CEP. Pela classe social. Pelo CEP, pela classe social, se é Zona Sul, se é Zona Norte, se é Zona Sul do Oeste, pela classe social, pelo poder aquisitivo, pela profissão. Se cometeu uma infração penal e está em flagrante, seja a infração qual for, essa pessoa recebeu voz de prisão, seja de um cidadão comum ou de um agente público, essa pessoa tem que ser conduzida. Ponto. Não se discute. Ah, é fulano de tal, é ciclano, eu sou amigo de fulano de tal, eu sou amigo do teu chefe. Não interessa. O senhor vai ser conduzido. Não existe a carteirada. Sou amigo do polícia. Não existe. Ah, sou amigo... Não existe carteirada. Eu tenho 20 anos de polícia, eu nunca tratei ninguém diferente pelo quem ele conhece, qual o poder aquisitivo dele, aonde ele mora, não existe isso. E tem quanto tempo isso já aconteceu? Foi agora em dezembro. Foi dia 18 de dezembro, se eu não me engano. E até agora a gente não recebeu nenhum contato. Nada. Por parte da empresa. E vou proceder judicialmente também. Porque a empresa não teve posicionamento nenhum. Vou proceder também. Porque eu acho que assim, a gente tem que ter uma frase que fala, né? Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. E eu levo isso, principalmente quando é pelo meu filho. Pelo meu filho eu não tenho ser médico, eu não tenho coronel, não tem nada. Deram prazo de resposta, nada do tipo. Nem nada. Saímos de lá, delegacia, e eles têm todos os meus contatos, sabem porque eu fiz questão. Botei no Procon, botei no Reclame Aqui.
sabem de tudo. Até agora, nada. E a gente procura dar publicidade aos fatos justamente porque... Para que se outra pessoa passe, ela saiba que tem que denunciar. E em virtude também da ameaça velada feita pelo advogado do CDPI, que disse que ia dar notoriedade aos fatos para a imprensa. Então, assim, a gente não tem nada a esconder. Nós fomos vítimas ali da situação. Minha esposa foi vítima, deu voz de prisão ali no momento para a médica. E é importante externar, assim, para a sociedade que esse tipo de coisa ainda acontece em pleno século XXI. Incrível. Que precisa ser deslocado 3 viaturas, 6 policiais. Porque um coronel da polícia se acha acima das leis. Para se cumprir a lei. Gente, tem algum recado para as pessoas que passaram por isso? Que elas denunciem. Porque a gente tem uma frase no direito que o direito não acode a quem dorme, né? E a gente tem que denunciar. Mesmo porque, principalmente quando se trata de uma pessoa mais vulnerável. Como o coronel, né? O coronel Calçada lá falou comigo, mas não é vocês que necessitam? Por quê? Porque vê uma mãe com uma criança atípica, eles vão estar precisando. Não, mas não, a dignidade humana é inegociável. Sim. Uma vez que há uma afronta à dignidade humana, a gente tem que correr atrás dos direitos, sim, porque esse é o exemplo que eu quero dar para o meu filho. Não interessa o seu diagnóstico, não interessa o tipo de deficiência que você tem. Não permita que ninguém trate você como cidadão de segunda classe. Porque, eu até me emociono um pouco, porque o mundo ainda não está preparado. Esse mundo ainda não está preparado para acolher a pessoa com deficiência. Mas cabe a nós, que temos a guarda, né? Somos os garantidores de direitos dessa pessoa com deficiência, cabe a nós mudar isso. Porque se o mundo não está preparado para acolher meu filho, eu boto o pé na porta e ele vai ter que acolher. E é esse o exemplo que eu quero dar para o meu filho. Eu quero que ele se torne um adulto que saiba que o meu diagnóstico não me faz ser um ser humano menor, inferior aos outros. Muito pelo contrário. Por eu ter uma deficiência, eu tenho um estatuto inteiro à minha disposição. E esse que eu falo para a mãe atípica que está me ouvindo. A gente sabe que a mãe atípica é uma luta atrás da outra, mas a gente não pode deixar de lutar. A gente não pode deixar de... O meu filho tem um lugar ao sol, sim, e eu vou lutar por isso até o fim dos meus dias. Você pode contar com a gente. Obrigada. Beleza? Quantas vezes precisar vir aqui para dar a voz, para vocês. Sabe que te vai ajudar muito em relação a isso. Beleza? Tem algum recado também? Não, Arcanjo. Só agradecer mesmo aqui a equipe do Portal do Gida, ao Ezequiel Arcanjo aqui, que está nos fazendo essa oitiva aqui, essa entrevista maravilhosa. E passar um recado para quem estiver assistindo. Lute pelos seus direitos. Não desista. Não é porque você recebeu um não ou que você está recebendo um tratamento desigual no momento ali, até mesmo de um funcionário público, de alguém que deveria garantir os seus direitos e não está garantindo, né, como a lei manda, mas não desista. Tenha autocontrole e busque canais legais, busque o Ministério Público, busque a Justiça, busque a Defensoria Pública, mas não desista de lutar pelos seus direitos. Verdade. Gente, curtem, comentem e compartilhem. As pessoas que viram esse vídeo, entrem em contato com a Senda Lousada para ajudá-la em relação a isso, para trazer mais informações sobre o que aconteceu, que se aconteceu com você, não espere acontecer com o próximo. Denuncie. Gente, muito obrigado por estar aqui. Comentem, curtem, compartilhem e até a próxima.